Um homem foi ao hospital com fortes dores no peito. O médico, após exames rápidos, disse que não era nada grave e o mandou para casa. A família ficou furiosa, acusou o hospital de negligência e quase processou o doutor. Mas 3 semanas depois, quando a verdade veio à tona, todos caíram de joelhos e pediram perdão. Aquele erro médico que parecia uma sentença de morte na realidade salvou a vida daquele homem. Esta é a prova de que nem todo erro é maldição, e que às vezes Deus usa até os enganos humanos para nos proteger do que não podemos ver. Há alguns anos, em uma cidade do interior cercada por montanhas e cortada por um rio sereno, vivia Maurício, um homem de 52 anos, trabalhador de uma fábrica de móveis. Maurício não era rico, mas tinha o suficiente para sustentar sua esposa Helena e seus 2 filhos, Rafael e Carolina. Era um homem simples, de poucas palavras, mas de coração generoso. Todos os domingos ia à igreja com a família e sempre dizia que a maior riqueza de um homem não estava no bolso, mas sim na paz de espírito e no amor dos seus. Helena, sua esposa de 30 anos de casamento, era uma mulher de fé inabalável. Quando algo dava errado, ela sempre dizia que Deus tinha um plano melhor. Maurício sorria e concordava, embora às vezes duvidasse em silêncio. Mas ele a amava profundamente e respeitava aquela fé que ela carregava como uma tocha acesa mesmo nas noites mais escuras. Tudo mudou em uma manhã de quinta-feira. Maurício estava no trabalho quando sentiu uma dor aguda no peito. Era como se algo estivesse apertando seu coração com força. O suor escorria pelo rosto e ele teve que se apoiar na bancada para não cair. Seus colegas ficaram assustados e imediatamente chamaram uma ambulância. Dentro de minutos, Maurício estava a caminho do hospital, com Helena ao seu lado segurando sua mão e sussurrando orações. Rafael e Carolina seguiram em outro carro, os olhos cheios de lágrimas e o coração disparado de medo. No hospital, Maurício foi levado às pressas para a sala de emergência. Um médico jovem, Dr. Vinícius, assumiu o caso. Ele pediu um eletrocardiograma, exames de sangue e radiografias. Helena esperava no corredor, as mãos entrelaçadas em oração, enquanto Rafael e Carolina tentavam consolá-la. As horas pareciam intermináveis, cada minuto pesava como chumbo sobre seus corações. Finalmente, Dr. Vinícius saiu da sala e chamou a família. Seu rosto estava calmo, quase indiferente. Ele olhou para os exames e disse com voz firme: "Os exames não mostram nada grave. Parece ser apenas uma dor muscular ou talvez um refluxo esofágico severo. Vou prescrever alguns analgésicos e um protetor gástrico. Ele pode ir para casa e descansar. Se a dor voltar, retornem ao hospital." Helena ficou paralisada. "Como assim nada grave?" "Meu marido quase desmaiou de dor." O médico, com um tom ligeiramente impaciente, respondeu: "Senhora, os exames estão aqui. Não há sinais de infarto, não há bloqueios arteriais. Às vezes a dor no peito pode ser causada por outras coisas. Confiem em mim, ele ficará bem." Rafael, furioso, levantou a voz: "Isso é negligência. Vocês nem fizeram exames mais profundos. Vamos processar este hospital." Dr. Vinícius suspirou e disse: "Vocês são livres para buscar uma segunda opinião, mas eu estou lhes dizendo baseado nos dados que tenho. Ele não precisa ficar internado." Com o coração pesado e cheio de revolta, a família levou Maurício para casa. Ele estava pálido, confuso, mas a dor havia diminuído um pouco. Helena ajudou-o a deitar na cama e ficou ao seu lado a noite toda, ouvindo cada respiração, cada suspiro. Rafael ligou para advogados, pronto para processar o hospital. Carolina postou nas redes sociais denunciando o que chamou de descaso médico. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Vizinhos e amigos visitaram a casa, alguns indignados, outros oferecendo remédios caseiros e orações. Todos concordavam: aquele médico tinha cometido um erro terrível. Maurício deveria ter ficado internado. Deveria ter feito mais exames. Mas Helena, em meio a toda aquela tempestade de raiva e medo, permanecia estranhamente calma. Ela disse à família: "Vamos esperar. Talvez Deus saiba algo que nós não sabemos." Rafael a encarou com descrença: "Mãe, como podes dizer isso? Pai pode morrer por causa desse erro." Helena segurou a mão do filho e respondeu com voz serena: "Filho,
Eu não sei o que Deus está fazendo, mas confio que Ele não nos abandonou. Não julguemos tão rápido. O tempo revelará a verdade. Nos dias seguintes, Maurício permaneceu em casa, descansando. A dor no peito havia passado quase completamente. Ele tomava os remédios prescritos e se sentia melhor a cada dia. Mas a cidade continuava fervendo de indignação. O hospital recebeu ameaças, Dr. Vinícius foi chamado de incompetente nas redes sociais, e até manifestações foram organizadas na porta da unidade de saúde. A pressão era tanta que o hospital decidiu abrir uma investigação interna. Convocaram outros médicos para revisar o caso de Maurício e verificar se realmente houve negligência. Enquanto isso, Helena continuava orando, pedindo sabedoria e paciência. Maurício, vendo toda aquela confusão, começou a se sentir culpado. Ele disse à esposa: talvez eu devesse voltar ao hospital e pedir mais exames, só para acalmar todo mundo. Helena balançou a cabeça suavemente e respondeu: não, meu amor. Se Deus permitiu que você saísse daquele hospital, é porque algo maior está acontecendo. Vamos confiar e esperar. 2 semanas se passaram. Maurício estava se sentindo bem, voltando aos poucos às suas atividades. Mas então chegou uma notícia que sacudiu a cidade inteira. O hospital onde Maurício havia sido atendido estava no centro de um escândalo devastador. Descobriu-se que um surto de uma infecção hospitalar rara e extremamente agressiva havia se espalhado na ala de cardiologia justamente na semana em que Maurício esteve lá. Vários pacientes que foram internados para cirurgias cardíacas ou que ficaram em observação contraíram a infecção. 3 deles morreram em questão de dias. As autoridades de saúde isolaram o setor, mas o estrago já estava feito. A bactéria era resistente a antibióticos comuns e se espalhava rapidamente em ambientes hospitalares. Os médicos confirmaram que qualquer paciente que tivesse ficado internado naquela ala durante aquele período estaria em risco altíssimo de contrair a infecção fatal. Quando a notícia chegou à família de Maurício, o silêncio foi sepulcral. Rafael, que há 2 semanas gritava por justiça, ficou pálido como a parede. Carolina, que denunciara o hospital nas redes sociais, começou a chorar incontrolavelmente. Helena, com lágrimas escorrendo pelo rosto, abraçou Maurício com força e sussurrou: Deus te protegeu. Aquele erro te salvou. Maurício não conseguia falar. Ele apenas olhava para o teto, tentando processar o que acabara de descobrir. Se tivesse sido internado, se tivesse ficado na ala de cardiologia para observação como a família exigira, ele provavelmente estaria morto agora. O erro do médico, que parecia negligência, na verdade foi uma proteção divina disfarçada de falha humana. Rafael caiu de joelhos no chão da sala e começou a chorar como uma criança. Pai, eu estava tão cego. Eu queria processar o hospital, queria destruir a carreira daquele médico, mas ele te salvou sem saber. Deus usou aquele erro para te tirar de lá antes que fosse tarde demais. Carolina pegou o celular e começou a apagar todas as postagens que havia feito. Ela estava envergonhada, arrependida, mas também profundamente grata. Postou uma nova mensagem pedindo perdão publicamente e contando a verdade. O que parecia negligência era na verdade um milagre silencioso. A cidade inteira ficou em choque. As mesmas pessoas que gritavam por justiça agora olhavam para a história de Maurício com admiração e reverência. Alguns visitaram a família pedindo perdão por terem julgado tão rápido. Outros apenas ficavam em silêncio, meditando sobre o mistério da providência divina. Helena recebeu todos com graça e humildade. Ela não se vangloriou de sua fé, não disse eu avisei. Apenas abraçava cada visitante e dizia: Deus sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. Rafael pediu para ir ao hospital encontrar Dr. Vinícius. Inicialmente, o médico estava relutante, ainda ferido pelas acusações e ameaças que recebera. Mas quando Rafael entrou na sala, ele não veio com raiva ou arrogância. Ele veio com os olhos vermelhos de tanto chorar e disse: Doutor, eu vim pedir seu perdão. Eu o chamei de incompetente, quis destruir sua carreira. Mas hoje eu sei que o Senhor foi usado por Deus para salvar meu pai. O erro que eu vi não era erro, era proteção. Dr. Vinícius, um homem pragmático e científico, ficou em silêncio por um longo momento. Ele não era religioso, não acreditava em milagres, mas não podia negar o que tinha acontecido. Ele disse com voz baixa:
eu apenas segui os exames. Não vi sinais de risco iminente, mas confesso que fiquei perturbado quando soube do surto. Seu pai teria ficado na ala infectada. Ele teria. Rafael completou, ele teria morrido. E foi o Senhor que o tirou de lá. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Os dois homens se abraçaram ali, naquele consultório frio e branco, e por um instante o cientista cético e o filho de fé compartilharam um momento de humildade diante do mistério da vida. Olá, você está acompanhando esta história até aqui? Se sim, escreva nos comentários a frase: Deus escreve certo por linhas tortas. Assim saberei que você está conectado com esta mensagem poderosa. E escute, 95% das pessoas que assistem a estes vídeos ainda não se inscreveram no canal. Se você faz parte desse grupo, clique agora no botão de inscrição. É totalmente gratuito, e você continuará recebendo histórias que transformam vidas e fortalecem a fé. Não esqueça também de deixar seu like, isso ajuda muito a levar esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Agora vamos continuar. Maurício voltou ao trabalho algumas semanas depois. Seus colegas o receberam com aplausos e abraços. Todos haviam acompanhado a história e estavam impressionados com a reviravolta do destino. O gerente da fábrica pediu a ele que compartilhasse sua experiência em uma reunião com todos os funcionários. Maurício, um homem de poucas palavras, subiu em uma pequena plataforma improvisada e olhou para aqueles rostos conhecidos. Ele respirou fundo e começou a falar com voz trêmula mas firme. Amigos, eu não sou um homem de grandes discursos, mas o que aconteceu comigo mudou minha vida para sempre. Eu pensei que estava sendo negligenciado, abandonado. Minha família pensou que eu estava sendo condenado à morte por um erro médico. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, usou aquele erro para me salvar. Ele fez uma pausa, limpou as lágrimas que começavam a cair e continuou. Quantas vezes na vida nós julgamos algo como ruim, como injusto, como um erro terrível, mas não conseguimos ver o quadro completo? Quantas vezes chamamos de maldição o que na verdade é proteção? Eu aprendi que não posso mais julgar as coisas no momento em que acontecem. Preciso confiar, preciso esperar, preciso acreditar que existe um propósito maior. A sala ficou em silêncio absoluto. Alguns funcionários choravam abertamente. Outros apenas ouviam com os olhos fixos em Maurício, absorvendo cada palavra como se fosse água no deserto. Naquela noite, em casa, Maurício sentou-se à mesa com Helena, Rafael e Carolina. Ele segurou as mãos de cada um e disse: Eu quero pedir perdão a vocês. Perdão por todas as vezes que duvidei. Perdão por não ter a fé que Helena sempre teve. Ela sempre disse que Deus tinha um plano, e eu sorria mas não acreditava completamente. Agora eu sei. Agora eu vejo. Helena apertou a mão dele com ternura e disse: Não precisa pedir perdão, meu amor. A fé é uma jornada. Às vezes duvidamos, às vezes tropeçamos. O importante é que no final reconhecemos a mão de Deus guiando nossos passos. Rafael acrescentou: Pai, você nos ensinou a maior lição de todas. Ensinou que não devemos julgar tão rápido, que não devemos deixar a raiva nos cegar. Eu estava pronto para destruir a vida de um homem inocente por causa do meu medo. Carolina completou: E eu estava pronta para expor e humilhar publicamente alguém que na verdade foi um instrumento de salvação. Nós todos aprendemos, Pai, aprendemos que o tempo revela a verdade, e que Deus trabalha de maneiras que nós jamais entenderíamos com nossa mente limitada. Meses se passaram. O surto no hospital foi controlado, novos protocolos de segurança foram implementados, e Dr. Vinícius continuou seu trabalho com renovado senso de humildade. Ele nunca se tornou religioso, mas passou a ouvir mais os pacientes, a considerar não apenas os exames, mas também o contexto maior de cada situação. Maurício tornou-se uma figura respeitada na cidade. Muitas pessoas procuravam por ele quando passavam por momentos difíceis, quando algo parecia dar errado em suas vidas. Ele sempre dizia a mesma coisa: não julgue tão rápido. Não chame de desgraça o que ainda não terminou de se revelar. Confie no tempo, confie em Deus, e você verá que o que parece erro hoje pode ser salvação amanhã. Helena continuava sendo a rocha da família, a mulher de fé inabalável que sempre enxergava além das aparências. Ela dizia aos filhos: a vida não é uma linha reta.
Ela é cheia de curvas, de subidas e descidas. Mas se você confia que existe um motorista sábio dirigindo, você pode descansar no banco de trás mesmo quando o caminho parece assustador. Um dia, Rafael estava conversando com um amigo que havia perdido um emprego importante e estava desesperado. O amigo dizia que sua vida estava arruinada, que tudo estava perdido. Rafael então contou a história de seu pai. Contou sobre o erro médico, sobre a infecção hospitalar, sobre como o que parecia negligência era proteção. Ele olhou nos olhos do amigo e disse: "Você não sabe o que Deus está protegendo você agora. Talvez esse emprego que você perdeu te salvou de algo pior. Talvez essa porta fechada é para que outra, melhor, se abra. Não desista, não se desespere. O tempo revelará o propósito." O amigo ficou em silêncio, refletindo. Alguns dias depois, ele ligou para Rafael emocionado. A empresa onde ele trabalhava havia sido pega em um esquema de corrupção, e todos os funcionários estavam sendo investigados. Se ele ainda estivesse lá, sua reputação estaria destruída, e ele poderia até enfrentar processos legais. A demissão que parecia uma tragédia na verdade o livrou de uma tempestade devastadora. E assim, a história de Maurício continuou se espalhando, tocando vidas, mudando perspectivas. Não era apenas a história de um erro médico. Era a história de como Deus trabalha nos bastidores da nossa vida, protegendo, guiando, mesmo quando não entendemos. Era a história de como o que hoje nos faz chorar pode ser o que amanhã nos fará agradecer de joelhos. Era a lembrança poderosa de que nós, seres humanos limitados, vemos apenas um pedacinho do quadro, enquanto Deus vê a pintura completa. Maurício viveu muitos anos depois daquele dia, e cada manhã, quando acordava, ele agradecia não apenas pela vida, mas pela lição que aprendeu. Ele agradecia pelo erro que o salvou, pelo médico que foi chamado de negligente, mas que foi instrumento de proteção, pela esposa que nunca duvidou, pelos filhos que aprenderam a não julgar tão rápido. Ele agradecia porque entendeu que absolutamente tudo, até os erros, tem um propósito nas mãos daquele que tudo vê e tudo sabe. Eu espero que esta história tenha tocado seu coração, assim como tocou o meu ao contá-la. Se você chegou até aqui, é porque esta mensagem era para você. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias que fortalecem a fé e transformam a maneira como vemos a vida. Deixe seu comentário, seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir que nem todo erro é maldição. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.